gosta de ouvir a própria voz gravada? Pode ser o som da sua voz em um áudio de WhatsApp. Só levanta a mão quem gosta e se identifica com essa voz que escuta. Eu já previa. Uma mão levantada aqui, outra colar. Michael Jackson, Cher, Adele, John Lennon, dentre inúmeros outros cantores famosos, também já revelaram não gostarem de se escutar. Esse incômodo, ele é muito revelador. Eu sou fonoaudióloga organizacional. Eu atuo há mais de 20 anos com o aperfeiçoamento da voz e da comunicação. Eu entendo a voz como uma poderosa ponte para a expressão da nossa autenticidade. Pense na voz marcante do Cid Moreira. Bastava que ele dissesse a primeira frase, já sabíamos quem era. Eu fiz um levantamento dos meus últimos 10 anos de atendimento. Posso afirmar, a autenticidade é um desejo comum. Geralmente são 2 perfis que me buscam. Os que falam manso, têm a voz suave, dificilmente se posicionam, querem transmitir mais presença, atitude. E tem aqueles que falam com firmeza. Muitas vezes não se enxergam como agressivos. Querem parecer mais empáticos. Só que desde a primeira sessão eles me falam: Roberta, só não quero perder essa minha autenticidade, tá? Será que isso seria mesmo perder a autenticidade? O problema, nenhum desses 2 perfis está confortável com a própria voz. Um, porque sente que se esconde. O outro, porque derrama sobre o outro tudo aquilo que pensa. Você também já se sentiu assim? Pois é. Foi ajudando essas pessoas que eu entendi que essas histórias também eram sobre mim. Como uma boa mineira, de raízes fortes no interior, eu sempre ouvi que a boca fala do que o coração está cheio. E aqui vocês escutam uma voz mineira, cheia de orgulho de pertencer. Só que nem sempre foi assim. No início da minha carreira, eu fiz uma especialização importante em São Paulo. Ouvir as minhas referências dos livros, todas com uma excelente oratória, era um sonho realizado. Eu lembro que desde o primeiro dia, meu regionalismo, vulgo sotaque, chamava atenção. Minhas colegas paulistas carinhosamente me apelidavam de roupão de queijo, mineirinha. Também ria, só que eu me sentia deslocada. E me ouvir passou a me incomodar mais. Parecido com o que aconteceu aqui, quando eu questionei quem gosta de se escutar. Raríssimos. Isso é ciência. Quando a gente fala, a nossa voz, além da via aérea, ela ressoa dentro do crânio. Fica mais grave, familiar, aveludada. Só que quando nós ouvimos ela gravada, escutamos apenas o som que sai pelo ar e estranhamos. Acontece também a chamada dissonância cognitiva, uma tensão psicológica, toda vez que as nossas crenças ou atitudes contradizem a realidade. A gente se estranha se vendo em algumas fotos, se assistindo em vídeo, lendo o próprio texto. A gente se estranha quando se escuta de verdade. Foi exatamente isso que aconteceu comigo naquela pós. Minha voz interna me sabotava, dizendo ser inadequado trabalhar com aperfeiçoamento comunicativo com todo aquele meu jeitinho mineiro de falar. Porém, se eu cedesse à pressão de neutralizar o meu sotaque, eu estaria apagando também, como um bom mineiro fala, um pedacinho de mim. Eu sempre ensinei que você não tem que ter todos os recursos de oratória impecáveis, nem tem que imitar os CEOs de palco, fica fake. Se eu começar, por exemplo, a falar com uma ressonância mais grave, a voz com a ressonância na boca, mais aveludada, posso até parecer mais elegante, só que vai ficar forçado, vai até distanciar e causar estranhamento. A grande questão nesses ajustes é: você estará evidenciando o melhor da sua comunicação? Primeiro passo para uma voz autêntica é o autoconhecimento. E aqui nós temos um ponto de atenção.
O amplo estudo da doutora Tasha Eurich, que é autora best-seller no New York Times e já foi palco do TED, ela nos mostra que apenas 15% das pessoas se conhecem bem e têm clareza de como os outros as percebem, que ainda é mais difícil, e que ela denomina por autoconsciência interna e externa. E foi em busca da minha autoconsciência, com a maturidade na vida, na profissão, que eu entendi que comunicar bem não é sobre caber num molde, é sobre existir com verdade. Mais irônico, o sotaque que me preocupava no início da minha carreira sempre foi motivo de conexão, pois sotaque carrega verdade. Veja Samuel Rosa do Skank, levou nosso mineirês para os palcos do Brasil, nunca precisou esconder de onde era para ser respeitado. Maria Bethânia, com a sua fala pausada, carregada de baianidade, nem precisa levantar a voz para hipnotizar. Cada vez mais, por sorte, vemos jornalistas mantendo o seu regionalismo. A autenticidade está em alta e a voz precisa acompanhar esse movimento. Só que nem sempre ela acompanha. Como disse Priscila Fantin, que já interpretou inúmeros papéis e sotaques, seu jeitinho de falar é lindo, seja você de onde for, pois voz é única, é identidade. Quem aqui não se lembra da voz de alguém que partiu? Feche os olhos. Lembre de alguém querido que já não está aqui. Aguce os sentidos, se arrepie como eu estou aqui agora. E a voz vem. As pessoas não são eternas. As vozes marcam e ficam. Aqui entra o estado da arte. Todos nós temos a chance de impactar positivamente ou não. Tânia Singer, da Universidade de Zurique, que estuda empatia no cérebro, e Uri Hayson, na Universidade de Princeton, que investiga os mecanismos neurais na comunicação, eles nos mostram que o nosso cérebro ele é afinado para detectar a autenticidade. Quando as emoções são genuínas, elas ativam áreas cerebrais ligadas à recompensa e à empatia no cérebro do ouvinte, fortalecendo a confiança. Como se os cérebros estivessem se sincronizando por uma conexão mais profunda. Quando você fala com verdade, o outro sente. Só que nem sempre acontece isso. E a nossa voz revela a nossa potência, fica escondida ou escancarada demais. Além da autoconsciência, a voz autêntica requer um segundo elemento, que é o treino. Daí vocês podem me questionar, Roberta, mas se eu treinar, eu não vou deixar de ser autêntico? Ao contrário. O treino é para que o terceiro e grande elemento entre em tona, sua real intenção. E para treinarmos juntos, eu trouxe 2 recursos que vão ajudar você a despertar essa voz autêntica. Porque quando você revela essa voz, você não muda só como se comunica, você muda como se reconhece. O primeiro deles é a gente caprichar na entonação. Para isso, eu tenho uma missão. Quem estiver nessas 3 primeiras fileiras do nosso auditório, tem a missão aqui comigo de dar um boa noite. Como vocês imaginam que o dono dessa expressão facial está dizendo, com a intenção de dizer, de fato, uma boa noite com entusiasmo nessa linda noite de TEDx? No 3, hein? Preparados? 1, 2, 3 e... Ah, que lindo! Agora, a missão da turma ali de trás é outra. Vocês vão dizer boa noite, como vocês imaginam que ele está, com a intenção de demonstrar de fato desânimo, tristeza, porque ele queria muito estar aqui com a gente hoje, só que ele não conseguiu o ingresso dele. Então, no 3, 1, 2, 3 e...
Ixi. Muito bom. Tivemos expressões autênticas e intencionais. Mandaram muito bem. Só que nem sempre acontece essa coerência. Eu atendo líderes de diversas áreas que estudam a fundo um projeto, uma nova estratégia a ser implementada na empresa. Quando eles chegam para defender essa ideia para a diretoria ou para o conselho, eles dizem: temos dados muito convincentes que esse é o melhor caminho para atingirmos os nossos resultados. Ou, temos dados muito convincentes, esse é o melhor caminho para atingirmos os nossos resultados. Problema? Embora a mensagem seja legítima, esse líder ainda não despertou para ser intencional. No modo descendente, parecia que nem ele mesmo acreditava na estratégia, enquanto que no ascendente não demonstrou a confiança que gostaria. Agora, se esse líder deseja transmitir credibilidade e emprega uma entonação que nós chamamos de neutra, como se tivesse um ponto final, e adiciona o recurso de ênfase, dizendo: temos dados muito convincentes de que este é o melhor caminho para atingirmos os nossos resultados, o impacto é outro. O segundo recurso, de inúmeros que podemos treinar, é despertar a autoconsciência externa. Lembrando que tudo comunica. Silêncio comunica. Até sem voz, nós nos comunicamos. Como você entra em uma reunião? Como responde a um bom dia? A forma como você marca sua presença é extremamente importante para comunicar o que suas palavras desejam comunicar. Minha recomendação: exercite o se escutar em gravações e coletar feedback. A marca que você deixa está sendo expressão da sua autenticidade? Eu percebi que a vida toda eu ajudei os outros a se comunicarem. E foi quando eu ouvi a minha voz, abracei o meu sotaque, trabalhei a minha expressão conforme a minha intenção, pensando no impacto positivo que eu quero deixar em quem me escuta, foi que eu me aproximei mais do que eu acredito ser a arte de ser autêntico. Veja que ser autêntico não é sobre ser perfeito, é ser inteiro. É entender o seu papel na transmissão de boas mensagens. Então, que você fale com alma, diga suas verdades com amor. Entenda que a nossa voz, ela ocupa um espaço único no mundo. Ocupar esse espaço não é arrogância. Eu chamo de coragem. Obrigada.